Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos levar nossos pensamentos à desoração, orar em favor do irmão Daniel, que ele disse que o pau está quebrado na mão, condução da perna de Bauru, ele vai socorrer lá. Orar em favor da Irmã Maria, que ela não está bem. E lembrar, nos demais cada um de nós, nossas famílias. José, pela saúde dele também. Irmão José, Vicente, pela saúde dele. José consulta amanhã. Irmão Luciano também. Irmão Luciano, nós somos lá, então que Deus abençoe eles. Irmã Daniela. Irmã Daniela também, a família deles todos. E agora, neste momento que nós estamos aqui, vamos estudar um pouco da palavra de Deus, continuar o estudo de Atos, capítulo 10, versículo 7. A partir do versículo 7. E agora vamos orar, depois vamos cantar uns hinos. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos o Senhor por ter trazido nós aqui e agradecemos não somente por hoje, para todas as vezes de ter trazido nós, de ter trazido nós também mais perto de Ti, aceitando o Teu Filho e a salvação infinita, eterna, que através do sacrifício do Teu Filho, que foi realizado na cruz do Calvário, e nós que, através da pregação do Evangelho, cremos um dia nele, e por isso que estamos aqui para Te servi-lo. E também o dia que nos deste, esse ar que estamos respirando, e também o pão de cada dia, vem nos sustentando a todo momento. Pedimos em favor do culto que estamos iniciando, dos hinos que vamos cantar, da mensagem, a lembrar também dos pedidos que foram feitos, irmão José Vicente, a consulta amanhã é o médico. Pedimos em favor também da Irmã Maria, também, que Tu cuide dela, como tem cuidado até o dia de hoje. Pedimos em favor do irmão Luciano e os demais irmãos, família de nossos filhos, e enfim, Pai, tudo nós dependemos de Ti, não temos palavra para Te agradecer e nem para pedir a Ti. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus e para o hino que vamos cantar. Abriu aqui, então vamos.
Não lembro que ele cantando assim ainda, não? Hã? Não, ele cantando. Nunca cantou? Eu me Não lembro. marcaram. Hã? Não marcaram. Pede outro. Pode pedir. Eu canto, posso pôr pra ele. Você quer? 127 canta. Cento e 27. Cento e trinta e dois. Holy
Então, livro de Atos, capítulo 10, parando no versículo 6. Mas eu vou ler o versículo 5, 6, 7 e continuar, para poder dar uma relembrada dos acontecimentos. Quem estava quarta-feira, sabe que todos que estão aqui estavam quarta-feira passada? Falando dele, de Cornélio. O Zé Vicente estava, o Odete. Nós só no Guarani não estava, os outros também acho que estavam, né? E contando de Cornélio, que era um religioso, né? Religioso, confiava, fazia caridade, muitas caridades, esmola todo o povo. Um homem fala lá que ele orava de contínuo a Deus, olha. Até fala também que o anjo, quando veio conversar com ele, falar que aquele tempo era diferente, o trabalho de hoje. Hoje ninguém recebe. E a pessoa, eu estou lá no fundo, lá estudando, vem um anjo lá falar comigo, lá, ô pastor Sebastião, assim, não, porque nós temos a Bíblia. Tudo que precisa falar para nós já está escrito. Deus já estava completo. E aquele tempo não estava completo, então estava escrevendo, Deus trabalhando. Como é que os homens iam saber? Então vinha tudo lá do alto, as revelações, curas, né, imediata. E falou o anjo, olha, as tuas orações, as tuas esmolas, chegou lá no trono. Quer dizer que Deus chegou lá, Deus viu. A Deus está faltando algo para ele. O mais importante ele não tinha, ele estava confiando naquilo. Ele inocente de tudo, querendo servir a Deus, que talvez Deus dasse um lugar no céu, achava que merecia por aquilo. Quando nós confiamos nas obras, alguém na religião, ele acha, por fazer aquilo, ele merece. Então mereço porque eu faço isso, faço aquilo. E não. Aí o que Deus falou? O anjo falou para ele, né? Vai tal lugar assim, tá? Que é o Simão Pedro, né? E ele vai vir. Aí o anjo, do jeito que falou aqui para Cornélio, também avisou Pedro também, pegou Pedro de surpresa. Falou para ele, né? Olha, para ir lá, para o lugar de falar, pregar o evangelho. E a história vocês vão ver para frente se chegar hoje. E Cornélio foi, olha bem, foi tão interessante, tão zeloso, ficou tão contente de esperado aquilo, né? O que ele fez? Ele ficou, mesmo como recebendo uma pessoa aqui e tal, que vem pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, ele convidou todas as vizinhanças, todas as famílias dele, tudo, para ele fez um culto para ver Pedro pregar. Então é bom convidar. Você vai fazer um culto, uma reunião na casa, assim, então alguém vai vir trazer a palavra de Deus, então convida os outros para ouvir. Então já pegou desde ali. Aí quando Pedro foi chegando, né, com o soldado dele que foi lá buscar Pedro, né, Simão Pedro, foi chegando, ele já foi na porta, ele chegou, aprostou, fala, né, Pedro, não, levanta, com os agora fala, sou homem como tu, sou homem, não sou Deus, vem aqui, levanta, a adoração só a Deus, nós devemos prostrar de joelhos somente para Deus, para homem nenhum, adorar ninguém. Então nós vemos aqui no versículo 5, agora pois envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então o anjo falou, agora você vai, tudo que você fez, então agora vai fazer outra coisa, vai mudar completamente. E este está, então o anjo falou, este está hospedado, deu o endereço, com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que te deves fazer. Por que o anjo não falou? O anjo poderia ter falado para ele, mas a missão não é do anjo. A missão é do homem. O homem, não é o bem que o anjo almejava muito pregar o evangelho. Mas não, essa incumbência foi dada para nós. Nós pessoas, tanto homem como mulher. A mulher pode pregar nas casas assim, para pregar na rua, para pregar onde for. A mulher só não é púlpito. No púlpito, na igreja,
que Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Cristo é o cabeça da igreja. Então aí a mulher, e vários lugares que fala em Timóteo, que a mulher aprende em silêncio, se quiser questionar alguma coisa, questiona em casa, o seu marido, ela é delicada a coisa, porque não é porque a mulher é inferior, é que a missão da mulher, lá o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, ele não falou costume, ele falou assim, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então agora aqui no versículo 7, e retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Pensou soldado piedoso? Um soldado piedoso, religioso, bom. Então ele falou, Cornélio, depois que o anjo falou com Cornélio, retirou, aí ele chamou os criados. Então agora vamos fazer o mandato que foi falado. Então ele enviou esse soldado. Agora, os irmãos, vemos como que Deus trabalha. E Deus trabalha até hoje na vida de alguém. Cada um tem essa experiência, tanto homem como mulher, como que Deus trabalha na vida de alguém. Mas que procura Ele. Para Deus trabalhar nas nossas vidas, nós devemos procurar Ele em oração, em testemunho e em vida. Com a vida procurar. Mesmo de uma maneira equivocada, como estava Cornélio. Ele estava buscando a Deus, mas estava equivocado, ele estava enganado. E mostra também como foi a conversão deste homem, Cornélio. Foi um cenário muito interessante para nós examinar, para nós entendermos isto. Então, que na conversão desse homem, tudo que aconteceu, tanto naquela época e hoje, como acontece, a gente vê, que sacudiu muitos, quando os 3 homens que foram chamar Pedro. E essa cidade estava mais ou menos, de uns 56 km, quer dizer, quilômetros, entre Cesareia e Jope, 46 quilômetros, diz a tradição. Então, irmãos, a conversão e o novo nascimento em Cristo, isso nos sacode muito, chacoalha. Primeiro, quando há uma conversão. Primeiro eu lembro bem quando começou em casa, com as 2 irmãs minhas, a Dolores e a Lazarena. Sacode, mexe os da família, os familiares. Primeiro, uns gostam, outros não gostam. Não é assim? É assim, uns gostam da família, não gostam. E outros já não gostam. No caso nosso lá, meu pai não gostou, primeiro, não gostou. Ele bateu firme. E nós ficávamos feios. E além disso, a Bíblia diz que os anjos se alegram lá nos céus quando uma alma se converte. Quando alguém se converte, os anjos estão tudo em assistência. Lá em Lucas, se vocês quiserem lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, fala assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês notem bem. Olha o que diz aqui no texto aqui, Lucas 15, 7. Então, que haverá, quando uma pessoa se arrepende a Cristo, um pecador que se arrepende. Então, a alegria lá no céu, a festa lá no céu, mais do que 99 justos.
que não necessitam de arrependimento de salvação, já são salvação. Embora muitas coisas são importantes, tem muitas coisas neste mundo, coisas nesta vida que é importante, mas não se pode igualar a uma alma que se salva. Tem muitas coisas que nas nossas vidas nós temos, que nós fazemos, é importante, que a gente deve cuidar. Mas a pregação para uma alma arrepender, tirar ela do caminho mau, então vale mais do que todo, uma alma que se salva. Deve entender isso, deve entender bem, que se regozijaram-se quando recuperaram as 99. Quando as 99 já foram salvas, cada uma delas, para chegar, deve ter pegado a primeira, vamos contar, até a 99. Cada uma que se converteu, porque não converteu as 99 uma vez só. Pode converter bastante e juntar bastante lugar, aqui, outro lugar, pode ser tudo um dia. Mas que cada uma dessas 99 que arrependeu, houve alegria no céu, que está aqui o versículo diz. Os anjos se alegraram nos céus. Então, elas já fizeram a parte dela. Agora a parte que cabe dessas 99 é trabalhar e servir a Deus, adorar a Deus. Como se regozija quando se salva um pecador através das trevas para a luz. Agora versículo 10, aqui em Lucas, capítulo 15, né? O 7, agora o 10, capítulo 15. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então é muito interessante a alma de uma pessoa que não arrepende. Fala aqui, assim vos digo que há alegria diante dos anjos, os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então o que acontece? Leva a alegria ao trono de Deus, dando ainda mais ênfase ao significado da salvação de uma alma. A salvação de uma alma é a coisa mais importante que existe em toda a face da terra, em todos os bens materiais que existir, pode ser fazenda, pode ser, não tem isso. Não fala, não, lá em Mateus não fala que adianta o homem granjear. Você sabe o que é granjear? É conseguir com um esforço o mundo todo e perder a sua alma. Então, quer dizer que uma alma vale mais que o mundo todo, pode ter o que for, mas se perder a alma. Então, agora o versículo 8. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a junto. Então, Cornélio contou tudo para os homens, tudo o que aconteceu, enviou tudo. Contou tudo que, a quem? Contou isso quem? Aos soldados. Ele contou para os soldados. Contou sobre a visita do anjo. E o que o anjo lhe havia dito a ele. Então ele contou tudo. Bem explicado. Cornélio se interessou por aquilo que o anjo falou. Quando alguém fala para você, falou para nós e fala algo da vida espiritual, tira um momento para pregar, deve interessar para ouvir. Mesmo sendo justos, nós fazendo parte dos 99 justos, nós devemos ter interesse por aquilo que vai ser dito. E ele teve. No próximo versículo vai falar de Pedro que subiu ao terraço para orar. Vejam bem como que Deus trabalha. Como que Deus? Para que alguém ouve o Evangelho, as boas novas de Jesus. Deus prepara tudo, todos. Então, para ouvir o Evangelho, ao 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Falando aqui de Pedro, versículo 9. Logo no dia seguinte, Pedro subiu. Ele orava, ele subia no terraço, ele orava. Porque as casas naquele tempo
ela plana, né? E diz também a tradição e a história que no tempo de calor deslumbia em cima, né? É muito por causa do calor, né? Então eles saíram de Cesareia no dia seguinte, depois de receber as instruções de Cornélio. Então foi instruído tudo para ele trazer Pedro. Agora versículo 10. E tendo fome, falando de Pedro, e tendo fome, quis comer Pedro, lá em cima da laje. E quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Arrebatamento, vocês sabem, arrebatar é tirar. Não falo de um dia do arrebatamento, quando Jesus vier. Isso é depois que passou a grande tribulação. Aí, aqueles falavam, tira, sobe, arrebata. E aqui o que aconteceu? Foi um arrebatamento de sentido. Saiu, sumiu o sentido dele. Ele ficou meio sem saber o que fazer. Versículo 10, também em outra versão que eu escrevi aqui. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, um arrebatamento de sentidos, um estado no qual não está consciente do que está em torno de si. Então Pedro não ficou consciente do que estava em torno dele. Tudo aquilo, o que pareceu para ele comer. Olha o 11. E viu o céu aberto, e descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Você imagina, irmãos? Se você está aqui, você olha para cima, vem descendo um grande lençol, coisa assim, atado às 4 pontas, cheio de animais, de aves, tudo para ele matar e comer. É interessante. Então dá a entender que antes de Jesus morrer na cruz, o céu esteve fechado. Antes de Jesus. Por quê? Depois da morte e a ressurreição de Cristo, o céu está aberto para aqueles que aceitarão a Ele. Agora, para aqueles que rejeitam a Cristo, a porta do céu está fechada. A porta do céu está aberta, esperando aquele que as 99. Ainda falta uma, pastor. Então, as 99 justos, os justos, a porta do céu está aberta. No momento que ele morreu, que morrer, deixar esse corpo, o espírito da pessoa, ele sobe para os céus. E é levado pelos anjos. Olha bem. Agora, aquele que rejeita, não vai para o céu. Ele vai para o abismo. Para aqueles que se renderam a Cristo, Jesus, a porta está aberta. A porta está aberta hoje até para nós orarmos. Nós oramos para Deus em nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele é o mediador entre Deus e o homem. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7, também diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. A porta do céu. Jesus, que ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta, nós somos ovelhas. Ele é a porta, nós entramos por ele, e entra e sai, é por ele. Então, fala, e eu sou o único, exclusivo, só há uma porta, exclusivo, que não é só aquilo. E essa porta é Cristo, não tem outra porta que leva para o céu, não tem outro caminho. Versículo 8, aqui de João. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Se a ovelha hoje ouve
outros evangelhos e dar ouvido, ou sabe o que é? Aqui fala que são ladrões, salteadores, que é tirar de Cristo, que é tirar do aprisco de Cristo. Então precisa ter cuidado, ela deve conhecer, ela conhece quando é a voz do seu pastor, que Cristo ele é o sumo pastor das ovelhas. Então não deve não dar ouvido, porque ela conhece. Como é que nós vamos conhecer? Nós não ouvimos voz, nós conhecemos a doutrina verdadeira. A doutrina que ensina, ela é fiel às Escrituras. Olha, você aceita Jesus, você é salvo no momento que você crê. Esse é o nascimento de novo, nascer com Jesus. O que nasce da carne é carne, de espírito é espírito. Sim, olha, a salvação é inteiramente de graça. Não se compra. Se você pregar, se ouvir alguém falar assim, ó, você tem que também fazer a sua parte. Então, é outro evangelho. É ladrão salteador, não é da parte de Jesus. Ela fala, você precisa também fazer a sua parte. Você tem que fazer algo. Você tem que fazer aquilo e tanta coisa. Não. A salvação em Cristo. O resto, a consequência, a ação da pessoa aceitar Cristo, que ele vai fazer as outras coisas por obediência à palavra de Deus, que ensina a santificação. Aí é outra doutrina. A doutrina da salvação é inteiramente de graça, mas a santificação não é de graça, ela tem um custo. Ela tem um custo que haja renúncia. Você vai ter que sacrificar eu, porque Deus quer que se agrada. Porque se você já achar que ela não perca a salvação é de graça, eu vou fazer o que eu quero. Então você não nasceu de novo. Se está vivendo como vivia antes, falando como falava antes, então não chegou a fé genuína. Porque aí ele passa a amar aquele que morreu por ele, que salvou. Então aqui, ó, pertence a qualquer e a todos antes e depois de Cristo. Tudo. Tanto que vieram antes de Cristo, ou falando do Antigo Testamento, e agora. Tudo. Que afirmam ter o caminho da salvação em Cristo, elas, as ovelhas, elas não se enganam. Se elas falam que conhecem Jesus, ela conhece Jesus e conhece o chamado dele, o ensinamento dele, porque a voz dele está aqui na Escritura, está escrita. Como que nós devemos fazer, como nós devemos andar e viver? Porque são ovelhas verdadeiras. Elas têm o seu pastor. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá. Ó, entra e sai e achará pastagem. Então ele está fazendo uma comparação assim. Ele é a porta. A pessoa entra nele, sai. Não é que vai sair dele a perder a salvação. Você tem um livre. Você sai, se alimenta dele e acha pastagem. A igreja não é a porta que leva aos céus. Quem está acreditando na igreja está errado. A igreja não leva. Quem leva é Cristo. Cristo leva a igreja e a igreja trabalha, prega, traz mais pessoas para junto do rebanho e leva. E muitos fora da igreja também vai ser levado, porque Cristo salvou. A única diferença que tem, o privilégio, é que lá no novo céus, na nova terra, no milênio, vai ter uma diferença aqueles que morreram ligados à igreja e desligados da igreja. Uns vão morar na Nova Jerusalém, na capital, outros no interior. Mas, seja como for, melhor que está lá no inferno. Muitos não acreditam no inferno. A Bíblia disse muito claro, que há dois lugares de eterno. Então, como alguns ensinam ao contrário, fora de Cristo, que ele é o caminho que conduz a igreja. Jesus conduz a igreja ao céu.
E muito quer dizer que a igreja que conduz. A igreja ensina o caminho, ensina, prega a Cristo, aí está certo. A igreja em si, ela não salva, porque são todos pecadores. A igreja não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo, mas a igreja prega quem morreu na cruz. Ele é o Salvador do mundo, não é outro. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, deixa bem claro, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha bem, é eterna. Jesus vai com o ladrão, ele não vem senão a roubar, senão a matar e a destruir. Isso aí é o inimigo. O inimigo na vida de uma pessoa ele só faz destrói. E depois, pronto. Às vezes a pessoa vive bem aqui, mas e o final? É só destruição. É só destruição, perdição, sofrimento. A alma que vai, o corpo vai dormir, tanto de um como do outro. Mas um dia vai acordar esse corpo, ou para a glória, honra a Deus, ou para condenação, corpo e alma, tudo junto naquele lugar. Então, Satanás e seus emissários, que promovem, ele trabalha hoje, ele promove discursos que conduzem um caminho falso de salvação. As pessoas precisavam abrir os olhos, bem, para ver, olha, desde vem do tempo dos fariseus, vê que o Cornélio não estava equivocado. Só que Deus conhecia o coração de Cornélio. Ele fazia aquilo, ele era ingênuo do Evangelho, não tinha a Bíblia. Então, ele estava confiando em tudo, mas ele queria servir a Deus. Mas tem muitas religiões hoje que ensina um falso evangelho e não ensina as pessoas também santificação. Não ensina. As pessoas fazem o que querem. E depois vão lá, pronto, tudo bonitinho, nós reunião. A fonte desta vida é Cristo, a vida eterna. E todos os verdadeiros cristãos têm e desfrutam unicamente por uma fé constante e firme nele, e somente nele. Então nós desfrutamos da salvação desde agora. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui neste mundo, uns sofre mais, outros menos. Mas nós desfruta porque nós temos certeza para onde que nós vamos. Então, versículo 12. Agora, no qual havia de todos os animais naquele lençol, quadrúpedes e feras, animal selvagem, e répteis da terra e ave do céu. Ao qual parece todos eles, eram animais e aves imundos. Mas também tinha animais limpos, como na lista que se encontra lá em Levítico 11, de 1 ao 9. Lá fala o que é para comer e o que não é para comer. Então apareceu tudo isso embolado para Pedro. Então 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Quem é que fala agora com Pedro? Agora é o Senhor. Fala, sacrifica e come. Pedro olhou bem para aquilo, ele não estava disposto a violar as leis do Antigo Testamento. Porque Pedro era judeu. Ele evitava, tem muitos hoje, os irmãos, tem muitos hoje, que evita isso. Se eles não estiverem confiando nisso para a salvação, não é mal, porque bom para a saúde. Ele quer servir a Deus, ele não quer comer a carne imunda. Então aqui Pedro, então, ele falou, sacrifica e come, e ele estranhou, que proibia comer animais imundos no mundo. No versículo 14 diz, vamos ver.
Mas Pedro disse, olha que Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Pedro já estava acostumado, ele viveu com o Senhor, tinha intimidade, ele viu, ele falou, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro agora aqui, o discípulo, o apóstolo de Jesus, ele aprende uma lição importante e nós devemos aprender também com as coisas que aconteceu. Refere-se ao que é profanado, ou profano, e o que é proibido segundo a lei de Moisés. Levítico 11, Deuteronômio 14, e eu vou ler Marcos 7, 2, começa no versículo 1. Marcos, capítulo 7, 1, 2, 3. Olha, e ajuntaram-se a ele os fariseus. Juntaram a quem? Em volta de Jesus, quando Jesus andava aqui em Marcos, né? E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Versículo 2. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Eles repreendiam, ó, Senhor, está errado, está pecando. De quem vou ter que ter? Estão comendo sem lavar as mãos. Versículo 3, Jesus, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Não comiam. 4. E quando voltam do mercado, está escrito isso, né? Conversando para Jesus, com Jesus. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vossos vasos de metal, e as canas. Era exigente o tempo da lei de Moisés. 5. Depois perguntaram os fariseus e os escribas. Perguntaram para Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? Quer dizer, não lava. 6. E ele respondendo disse-lhe, Jesus respondeu para os fariseus: bem profetizou Isaías acerca de vós. Jesus falou para ele, Isaías há 800 anos atrás já profetizou sobre vocês, sobre vós, hipócritas, como está escrito no Antigo Testamento: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles estavam fazendo aquilo, quer dizer, com a boca, fazendo aquilo por prática, mas o coração, chama de hipócrita. Isaías diz, Jesus disse para ele: mas o coração, vocês estão longe de mim. Versículo 8. Porque deixando, 7, em vão, porém, me adorem, em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamento de homens. E isso vem arrastando até hoje, e muitos estão seguindo a doutrina de homens, em vez de seguir a doutrina de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos. Jesus diz, em vão, porém, me honram. Estão honrando a Deus em vão. Tem muitos honrando. Deus está vendo. Deus conhece o coração. Ensinando doutrina. Outra doutrina de homem, não a doutrina bíblica. Mandamento de homem. 8. Porque, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. O 15. E segunda vez lhe disse a vós. Não, chamou Pedro de atenção, o Senhor.
Não faça tu comum o que Deus purificou. A exortação é essa. O Senhor disse para Pedro: se a pessoa se fizesse hoje nada, hoje a pessoa faz o que quer, o homem está livre. Naquele tempo estava bem trabalhando bem para ficar tudo para nós, tudo mastigadinho, escrito no ensinamento para nós aprendermos e seguir a Jesus com livre arbítrio de escolha, com amor. Então Pedro passou por tudo essa prova. Pedro, um discípulo que conviveu com Jesus, estava ingênuo de tudo. Porque ele está Jesus, quando Jesus viveu debaixo da lei. Mas no fim ele foi mostrando para eles. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso repouso. Não precisa guardar. Quer guardar no sábado, trabalha domingo, tudo bem. Estou certo, no sábado, domingo é o primeiro dia da semana. Mas sabendo que Jesus, que ele é o Senhor do sábado. Então ele falou assim, então a exortação é essa: se pecou, qual a resposta? Não repita. No mesmo. Se pecou, não torna a repetir no mesmo. Não seja insistente a pecar. A lição é essa. E esta voz corrige a Pedro: não faça tu comum o que Deus purificou. Foi um choque no coração da crença de Pedro. Pedro, mesmo um discípulo de Cristo salvo, mas ele estava crendo na lei. Ele queria fazer aquilo. Uma lição prática para ele, para todos nós. Declarando que o que Jesus fez na cruz foi tanto quanto ao mundo judeu, tanto quanto ao mundo gentio. Para Jesus não tem raça, não tem. Simbolizado pelos animais imundos, aqui, versículo 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Esta visão foi repetida para impressionar Pedro. Sempre tem de tanto dos outros, cadê os outros discípulos? Foi Pedro que foi sorteado, escolheu ele. Porque Pedro sempre era o mais, vamos dizer assim, mais disposto, mais destemido. E Jesus e Pedro eram assim, um 8 ou 80. Não tinha meio termo. Ou vai ou racha, uma linguagem, né? Era para ele reforçar o significado do que está dizendo. E a visão se encerrou por aí. Mas com uma hora praticamente já acabou. Então, vou ler o versículo 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. 17. Estando Pedro duvidando entre si, os homens não tinham chegado ainda. Olha bem, no 17, eu vou parar aqui para outro dia continuar, mas vou ler. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam junto à porta, que é um arco classe, perguntando pela casa de Simão. Tudo isso aconteceu. Lá com Cornélio não foi tanto. Só falou para ele que a oração das esmolas dele tinha chegado aos céus, ao trono de Deus. Bom, você faz isso, manda buscar. Mas o anjo lá com Pedro deu trabalho com Pedro. Lá achou, viu tudo o que aconteceu. E agora, quando no versículo 16 aconteceu tudo isso por 3 vezes, foi uma lição para Pedro. E Pedro batendo. E tornou. Aí o som de bate lá. Aí que Pedro, e chamando, perguntaram-lhe: Simão, que tinha por sobrenome de Pedro, morava ali. Então perguntou, mas vamos ficar aqui, irmãos. Então, se quarta-feira Deus permitir, se Deus der vida, estamos aqui. Estudar um pouco a lição, é bom a gente estudar, para a gente esclarecer. Não é porque a gente é salvo, somos filhos de Deus, nós vamos aprender muito, estudando a Bíblia.
Ontem eu gostei na casa da Osmarina, ele falou, terminei de ler o Apocalipse e agora estou estudando Mateus. É isso que a minha falou? Osmarina. Ela falou que deu, olha, você precisa estudar a Bíblia, cara. Então vamos louvar a Deus para o hino? Uma pergunta para os irmãos, também quer fazer uma pergunta, também pode fazer. Se tiver no alcance, no jeito a gente responde, mas o tempo já está. Então vamos louvar a Deus. 401. Pode ser 401. São José termina com uma oração. Não, você vai orar para o sítio.
Sábado é a ceia do Senhor, cara. Lembra sábado a ceia. Santíssimo Deus, Senhor, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos tem dado, Pai, por estar aqui mais uma vez, cultuando o teu santo nome, Santo Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, essa igreja aqui em Ubirajara e todas elas esparramadas, tua igreja esparramada pela face da terra. O Senhor abençoe nossos amados irmãos que não puderam vir. O Senhor é conhecedor de tudo. Ó Santo Deus, abençoa a tua igreja, abençoe a cada irmão aqui, representando as suas famílias. Abençoe o pedido da irmã Sônia, Santo Deus, pois o Senhor é conhecedor de todas as necessidades que ela está nesse momento necessitando, Santo Deus. Abençoe também, Pai, os que estão enfermos, os que não puderam vir, os que estão na fraqueza espiritual. Que o Senhor possa, Pai, estar levantando eles. O Santo Deus nos leva para a nossa casa, nos dê uma boa noite de sono, nos dê um resto de semana de trabalho abençoado por Ti, Santo Deus. Te peço perdão pelos pecados meus, que são tanto perante a Ti, e eu na Tua presença, Pai, sou tão fraquinho. Santo Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.